Se você dissesse a qualquer pessoa que assistiu às primeiras horas caóticas da invasão em grande escala da Rússia que a Ucrânia ainda estaria lutando mais de 4 anos depois, dificilmente alguém acreditaria. Mas aqui estamos. Não só a Ucrânia ainda está de pé no início de março de 2026, mas por quase todos os indicadores mensuráveis, está em uma posição operacional mais forte do que estava em 2025. Há algumas razões diferentes para isso, todas girando em torno do fato de que a Ucrânia conseguiu desenvolver armas e táticas mais eficazes ao longo da guerra, enquanto a Rússia permaneceu firmemente presa aos métodos antigos. Na verdade, houve uma reviravolta tão grande que não só a Ucrânia rompeu a linha de frente da Rússia, como a Rússia parece não conseguir impedir seu avanço. O segredo para a Ucrânia é atingi-los onde realmente dói. Vamos começar com a visão mais ampla apresentada por Bill Browder, o financista e ativista anticorrupção que se tornou uma das vozes mais incisivas sobre as dimensões econômicas da guerra da Rússia. O argumento dele é duplo. Por um lado, a Rússia cometeu enormes erros táticos, que já abordamos extensivamente ao longo dos 4 anos de guerra. Outro argumenta que o presidente ucraniano Vladimir Zelensky não vai mais esperar que governos ocidentais pressionem economicamente a Rússia. A Ucrânia está fazendo isso diretamente, com ataques a refinarias de petróleo russas e ataques aos chamados navios da frota sombra, que Moscou usa para contornar as sanções. A Ucrânia conseguiu atingir a Rússia onde mais dói, diretamente no bolso. Cada refinaria fora de operação, cada petroleiro desativado, é um golpe na fonte de receita que sustenta a máquina de guerra da Rússia. Vamos olhar os números. De acordo com a Carnegie Endowment, a Ucrânia eliminou cerca de 38% da capacidade de refino de petróleo da Rússia. No entanto, essa mesma análise sugere que a Rússia perdeu, na prática, apenas cerca de 69% de sua capacidade líquida de exportação de combustível devido a uma margem de produção excedente. Isso foi feito ao longo de 120 ataques durante 2025, a maioria dos quais conseguiu causar algum dano à infraestrutura petrolífera russa. Os ataques culminaram em 2026, com 40 investidas ao longo de janeiro e fevereiro, atingindo pelo menos 13 alvos vitais. Isso incluiu um ataque à refinaria de petróleo de Volgogrado, que paralisou 40% da sua capacidade de produção. Essa instalação respondia por cerca de 5% das exportações de combustível antes da guerra, permitindo que a Ucrânia avançasse no objetivo de privar a Rússia dos recursos que sustentam seus esforços. Agora, tudo isso se deve em grande parte à capacidade da Ucrânia de atingir novos alvos, uma habilidade que se expandiu dramaticamente desde os primeiros meses da guerra. Naquela época, a Ucrânia dependia totalmente das limitações de alcance das armas fornecidas pelo Ocidente. Em 2025 e 2026, essa expansão é simbolizada pelo Firepoint, a empresa privada de defesa Kyiv Base, fundada em meados de 2022 por um grupo de engenheiros, arquitetos e designers de jogos, começou em oficinas improvisadas e cresceu para mais de 2.000 funcionários, operando em várias instalações de produção ocultas em Kiev e arredores. Em particular, o drone FP1 merece um momento de atenção especial. O drone de ataque unidirecional OWA é o cavalo de batalha que tem causado mais danos, com um alcance de aproximadamente 1.000 km. Com uma ogiva de mais de 27 kg dependendo da configuração, e um design otimizado para modularidade, facilidade de montagem e resistência à guerra eletrônica, o FP1 foi creditado por realizar mais de 60% dos ataques ucranianos em profundidade dentro do território russo. Isso significa que a maioria dos ataques a depósitos de munição russos, refinarias de petróleo e centros de comando militar que ganharam destaque internacional no último ano foram realizados por essa única plataforma produzida nacionalmente. O FP2 foi o próximo passo. Ele é mais potente, com uma carga útil maior, mas alcance menor, projetado para atingir estruturas fortificadas. O alcance reduzido, de 130 milhas, indica que o drone foi feito para destruir centros de comando ou impedir o avanço russo na Ucrânia. Mas no início de 2026, o cofundador e principal projetista da Firepoint, Denis Schlitterman, sugeriu que a plataforma deveria passar por uma atualização para receber uma ogiva de 98 libras, aumentando assim sua eficácia. Acima do FP1 e do FP2 em capacidade, está o FP5 Flamingo. Este é um míssil de cruzeiro da Firepoint, que carrega uma ogiva de 2.540 libras com alcance de até 1.900 milhas.
Sua fuselagem é construída usando um enrolamento de fibra de vidro transparente ao radar, uma técnica normalmente reservada para mísseis balísticos, o que ajuda a evitar a detecção por radar durante o voo. A produção começou a aumentar em meados de 2025, com a meta de atingir 210 unidades por mês até o outono. Mais importante ainda, o Flamingo já foi utilizado, com fontes ucranianas confirmando ataques ao campo de testes de Kapustin Yar, na Rússia, em janeiro de 2026. Em uma operação separada, o míssil atingiu uma fábrica de produção de mísseis Iskander dentro da Rússia. Este míssil de cruzeiro ucraniano atinge fábricas que produzem mísseis usados pela Rússia contra cidades ucranianas. O que nos leva ao auge da ambição da Firepoint, o FP-9. Este é um míssil balístico de curto alcance, com alcance de cerca de 800 km, ogiva de 770 kg e velocidade terminal de aproximadamente Mach 6,5. Para comparação, o míssil balístico Iskander da Rússia, o sistema que causou enormes danos à infraestrutura ucraniana durante a guerra, atinge seu alvo a cerca de 1/3 dessa velocidade. Na prática, isso faz com que os sistemas de defesa aérea tenham apenas uma parte do tempo de interceptação habitual contra um Iskander. E considerando como a Rússia tem perdido lentamente sistemas S-400 ao longo da guerra, uma implantação em larga escala dos FP-9 poderia acelerar a capacidade da Ucrânia de impor sanções econômicas com mísseis. Durante tudo isso, talvez o fator mais importante seja que todo o programa de armamentos existe completamente separado da OTAN e das restrições ocidentais. Os mísseis ATACMS fornecidos pelos Estados Unidos têm um alcance máximo de aproximadamente 305 km, sendo essencialmente limitados para evitar ataques em áreas profundas dentro da Rússia. Então, tudo que atingiu Moscou ou teve como alvo a infraestrutura no interior da Rússia foi produzido internamente. Se o FP-9 chegar à produção em larga escala, ele poderá ameaçar Moscou ou São Petersburgo. Além das próprias armas, a Ucrânia também começou a enfrentar um problema sistêmico que reduziu a eficácia de sua campanha de drones desde o início da guerra. Em 10 de março, o ministro da Defesa, Mikhailo Fedorov, que foi nomeado para o cargo em janeiro de 2026, especificamente para acelerar a vantagem tecnológica da Ucrânia, assinou uma ordem formal reestruturando a forma como o país adquire drones. O sistema antigo era baseado em relacionamentos, processos opacos de formação de demanda e fatores que analistas militares descreveram claramente como riscos de corrupção. Soldados ucranianos na linha de frente recebiam drones que não funcionavam como anunciado e precisavam modificá-los e consertá-los manualmente nas trincheiras. O novo sistema é muito mais direto. As unidades militares fazem solicitações com base em suas necessidades. O Estado-Maior elabora uma lista de compras apenas com as especificações técnicas dos equipamentos necessários. O mais importante é que a lista não contém nomes de marcas nem fabricantes específicos. 5 sistemas digitais de dados de campo de batalha decidem quais produtos serão adquiridos. ePoint, que acompanha a eficácia real do equipamento em combate no campo. DotChain e Brave One Market, que registram o que as unidades estão comprando de forma independente, refletindo a demanda real na linha de frente. E Delta e Mission Control, que fornecem matrizes de sincronização e análises de aplicação em combate. Se um drone não voa ou não acerta os alvos, o sistema simplesmente elimina toda a demanda por ele. A decisão de aquisição é tomada com base em dados, não por quem tem as conexões certas com o Ministério. A alocação do orçamento também mudou. Sob a nova estrutura, 80% dos fundos de aquisição vão exclusivamente para sistemas que demonstraram eficácia por meio de dados do campo de batalha. Os 20% restantes são reservados para a inovação, como novos sistemas sendo testados em condições de combate, ou sem exigir toda a burocracia que existe no sistema ocidental. Fedorov descreveu esses 20% como um mecanismo para testes rápidos de novas tecnologias sem burocracia desnecessária. Na prática, isso significa que a Ucrânia pode testar em grande escala um novo modelo de drone em poucas semanas após seu surgimento, em vez de esperar meses até que o processo de certificação seja concluído. Além disso, há a dimensão da indústria de defesa da Ucrânia, que foi praticamente transformada. No início da invasão em grande escala, em fevereiro de 2022, a Ucrânia tinha 7 fabricantes de drones. Agora, são mais de 500. As empresas de guerra eletrônica cresceram de 2 para mais de 200. Fabricantes privados de mísseis não existiam. Agora, já são mais de 20. Empresas de veículos terrestres não tripulados cresceram de 0 para mais de 100. Esse nível de crescimento é algo que não foi visto no século XXI e permitiu que a Ucrânia acompanhasse a Rússia em termos de inovação com drones.
No campo de batalha eletrônico, a Ucrânia também avançou para tentar conter a vantagem numérica da Rússia, especialmente em relação aos drones. Entra em cena as armas a laser. Imagens compartilhadas em canais russos do Telegram, o que por si só já é revelador, parecem mostrar uma arma de energia dirigida ucraniana desativando um drone FPV guiado por fibra ótica. O drone em questão é o que os soldados de ambos os lados chamam de Waiter, ou drone de emboscada, que pousa ao lado de uma estrada em modo de baixa energia, espera por um veículo inimigo, depois ativa e ataca. Os Waiters de fibra ótica são controlados por um cabo físico, que se desenrola do drone enquanto ele voa. Como não utilizam sinais de rádio, são praticamente imunes à interferência eletrônica. Por isso, tornaram-se uma das ameaças mais perigosas na linha de frente. A Ucrânia também possui sua versão do drone de fibra ótica, com resultados parecidos, mas pode-se dizer que a Rússia avançou antes e o utiliza eficazmente para impedir o posicionamento de tropas ucranianas na linha de frente. Mas a nova arma de energia pode inverter essa vantagem. As imagens mostram um feixe de luz concentrado seguindo ao lombo do cabo de fibra ótica que liga o drone ao seu operador, após o que o drone perde o controle e desliga. Isso é muito provavelmente o hipotético sistema laser Sunray, um protótipo demonstrado à Atlântica em fevereiro, descrito como do tamanho de um porta-malas de carro e capaz de queimar pequenos drones no céu em questão de segundos. Sergei Bezgresnov, um conselheiro do Ministério da Defesa e especialista em tecnologia de rádio militar, respondeu às alegações russas de que as imagens são reais, com seu sarcasmo característico. Os russos dizem que encontramos uma forma de neutralizar a fibra ótica. Com isso, também escaneamos cérebros e abduzimos pessoas, disse Bezgresnov. Mas os operadores de drones russos flagrados em vídeo não acharam graça. O contra-almirante aposentado Mark Montgomery disse a repórteres pouco antes dessas imagens surgirem que a Ucrânia poderia colocar lasers de combate em campo dentro de 1 a 2 anos. Compare com o tempo médio de aquisição, que passa de 6 anos, enquanto os sistemas de laser antidrone dos Estados Unidos estão em desenvolvimento ativo desde 2022. É claro que, com a corrida contra drones se intensificando e estes substituindo as tropas humanas no campo de batalha, a primeira nação a criar uma arma eficaz e barata pode ter grande vantagem. Por isso, a perspectiva de uma arma a laser é tão única. Como usa eletricidade, o custo por disparo da arma seria muito menor que o de produzir o drone inimigo. Isso contraria a economia atual da guerra de drones, onde mísseis ou drones caros interceptam drones inimigos mais baratos, podendo inverter o conceito de drones. Mas a Ucrânia usou esse impulso ao máximo. No terreno, o panorama do campo de batalha ao longo de fevereiro de 2026 sugere que a Ucrânia está, pelo menos segundo a própria avaliação do Instituto para o Estudo da Guerra, em uma posição melhor do que no início de 2026. Agora, se você quiser saber exatamente como isso aconteceu, não deixe de se inscrever no The Military Show. Nós postamos conteúdo diário que acompanha de perto tudo relacionado à guerra. Em resumo, a Rússia não conseguiu alcançar muitos dos seus objetivos reais para a temporada de inverno. As tropas russas começaram a avançar relativamente rápido nos eixos de Gallipoli e Oleksandrivka no final de outubro e início de novembro de 2025. O comando russo provavelmente esperava que esses avanços apoiassem operações perto de Orikhiv, permitindo que as forças russas se aproximassem da cidade pelo leste e oeste e avançassem para Zaporizhia. Essa manobra permitiria que as tropas russas contornassem as linhas defensivas leste-oeste, muito fortificadas da Ucrânia, no Oblast de Zaporizhia, em vez de ataques frontais vindos do sul. Lembre-se, Zaporizhia era basicamente um dos últimos bastiões da resistência da Ucrânia na região, especialmente depois que a Rússia conseguiu uma vitória pírrica em Pokrovsk após 2 anos de combates lá. O plano tinha uma certa lógica. No início de dezembro de 2025, o ISW avaliou que um avanço tático ao norte e nordeste de Uliápoli poderia permitir que as forças russas alcançassem ganhos operacionais. Então, em 29 de dezembro de 2025, o comando russo anunciou planos para ligar os eixos Orikhiv e Gallipoli a fim de avançar em direção a Zaporizhia. Além disso, os objetivos finais pareciam ser o cinturão de fortalezas da Ucrânia, que é o corredor fortemente fortificado de cidades no Oblast de Donetsk, incluindo Druskivka, Sloviansk e Kramatorsk, onde a Rússia vem se posicionando para atacar como o ponto central de sua campanha da primavera-verão de 2026. Mas é aqui que as coisas começaram a dar errado.
Veja, a campanha de mísseis e drones da Rússia no inverno de 2025 a 2026 contra a infraestrutura energética da Ucrânia não conseguiu atingir nenhum de seus objetivos estratégicos pretendidos. Embora tenham causado danos à rede elétrica e meses de dificuldades para os civis, as forças russas não conseguiram romper a rede de energia perto da linha de frente, nem impedir o crescimento da base industrial de defesa da Ucrânia na região. A conselheira do Ministério da Defesa da Ucrânia, Hanna Gvozdia, afirmou em 19 de fevereiro que a produção aumentou 50 vezes desde 2022 e atingiu um valor estimado de 1 bilhão em produção. A Rússia atacou a infraestrutura que impede a produção de armas ucranianas, mas essa produção aumentou. No campo de batalha, as táticas russas foram prejudicadas. Moscou apostou em táticas de infiltração e ações ofensivas com forças motorizadas leves, o que, em teoria, significa perder menos equipamentos blindados, mas muitas pessoas. Mas no final de dezembro de 2025, já havia uma desaceleração, porque as forças russas haviam sofrido perdas muito pesadas nos meses anteriores. O modelo de infiltração funcionou quando a infantaria russa conseguiu penetrar nas posições ucranianas, acumular e se consolidar. Mas as forças ucranianas impediram que os esquadrões de infiltração recebessem apoio do restante das tropas russas, isolando-os no território inimigo. Isso provavelmente privou as forças russas das posições ofensivas iniciais, das quais pretendiam lançar uma ofensiva de verão, com o objetivo de alcançar Zaporizhia. Então, a contraofensiva da Ucrânia lançada no final de janeiro explorou exatamente essa falha. As forças ucranianas começaram a expulsar as forças russas do Oblast de Dnipropetrovsk e a minar os preparativos russos para uma ofensiva na primavera. A mudança repentina na linha de frente fez com que a Ucrânia libertasse mais de 150 milhas quadradas de território em menos de um mês, recuperando mais território do que havia perdido entre o meio e o final do verão, pela primeira vez desde a contraofensiva do verão de 2023. A movimentação dessas unidades revela como a Rússia está sobrecarregada. O comando militar russo teve que transferir tropas de elite das forças aerotransportadas e infantaria naval de Pokros e Dobropilia, no leste da Ucrânia, para a frente sul, provavelmente em resposta aos avanços ucranianos. Essas eram basicamente forças que mal conseguiram ocupar Pokros apenas alguns meses antes e também sofreram pesadas baixas. Por exemplo, o ISW não havia observado o 656º Regimento de Fuzileiros Motorizados, operando no campo de batalha desde agosto de 2025. Isso indicava que o comando russo já havia retirado essa unidade, e talvez a mantivesse em reserva para futuras ofensivas. A Rússia está sendo obrigada a usar sua reserva ofensiva da primavera na defesa meses antes do planejado. O fato de contra-ataques táticos ucranianos obrigarem a Rússia a tomar decisões operacionais e estratégicas indica que as forças russas já estão sobrecarregadas, mesmo se preparando para uma grande ofensiva. Como resultado, o Kremlin pode ser forçado a abandonar seus planos para uma ofensiva na primavera-verão de 2026, ou ajustá-los significativamente nos oblastes de Donetsk e de Zaporizhia, ou em ambos. Mas o problema da Rússia não são apenas as baixas. Toda a estrutura por trás da máquina de guerra russa está em bases instáveis e perto de colapsar. Veja, por exemplo, os números de recrutamento. Cerca de 422 mil pessoas assinaram contratos com o exército russo em 2025, o que representa uma queda de 6% em relação às aproximadamente 450 mil que assinaram em 2024. De acordo com Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, algumas regiões russas teriam reduzido o valor dos bônus de alistamento militar devido à pressão econômica. Lembre-se, este é o mesmo exército que iniciou a guerra com cerca de 160 mil soldados enviados para a Ucrânia e depois empregou quase 900 mil soldados no conflito. E de acordo com estimativas recentes, a Rússia já perdeu mais de 1.250.000 soldados na guerra, basicamente esgotando toda a sua reserva pré-guerra e mais metade dela. Mais especificamente, o pico parece ter ocorrido em dezembro de 2025, quando as perdas russas pela primeira vez superaram o número de novos soldados contratados. A Rússia adicionou 27.400 soldados contratados naquele mês, enquanto suas perdas chegaram a 33.200 mortos e feridos. Nos meses anteriores, o recrutamento era relativamente favorável ao Kremlin, mas essa desaceleração dificulta muito a situação. Uma análise sugeriu que a Rússia, na verdade, precisa de cerca de 45 mil recrutas mensais para ter alguma esperança de lançar uma ofensiva séria durante 2026. Como mal está chegando a 2/3 desse número, é justo afirmar que a Rússia perdeu boa parte do ritmo,
embora ainda mantenha vantagem numérica geral. O Kremlin respondeu de forma previsível, ampliando a base de recrutamento para níveis cada vez mais baixos. A Rússia expandiu sistematicamente os chamados contingentes especiais, usados para recompor o efetivo do exército. Em 2025, a categoria foi ampliada para incluir não apenas prisioneiros e pessoas sob investigação criminal, mas também indivíduos com dívidas financeiras não pagas, incluindo empréstimos em aberto. A Rússia intensificou o recrutamento de estrangeiros, especialmente de países aliados da África e América do Sul, atraindo ou enganando possíveis recrutas com promessa de recompensas financeiras ou cidadania. Tudo isso indica apenas uma coisa: a Rússia está sendo lentamente drenada de seus recursos. No campo econômico, a Ucrânia conseguiu impor suas próprias sanções ao destruir parte da infraestrutura de refino e exportação de petróleo da Rússia. O Ocidente intensificou a pressão ao vigiar mais os navios da frota fantasma que circulam pelo Mar Báltico. A Rússia provavelmente perdeu a vantagem dos Shaheds, que eram armas baratas de fabricar. Drones ucranianos de longo alcance produzidos internamente custam o mesmo, mas não dependem de outro país. Com Estados Unidos e Israel em novo conflito com o Irã, a Rússia é praticamente forçada a ceder parte de seu armamento do Oriente Médio. Ainda pior, a Rússia basicamente reconheceu que não pode mais influenciar a região quando se retirou da Síria no final de 2024, após ofensivas rápidas da oposição, que refletem o que a Ucrânia está tentando fazer em Donbass. E no campo tático, a Rússia gastou tempo demais, esforço demais e soldados demais tentando, sem sucesso, capturar duas cidades vitais na região: Pokrovsk e Zaporizhia. Embora Pokrovsk tenha caído eventualmente, isso só aconteceu depois que a Rússia supostamente perdeu mais de 25 mil soldados na área, cerca de 20% do total de baixas. Tudo isso culmina em uma coisa: quando a Ucrânia começar a fazer outro avanço de volta ao Donbass, a Rússia pode realmente ser forçada a admitir que não consegue mais impedir isso. Mas todos os relatos do campo de batalha, na verdade, vêm em segundo plano. Os verdadeiros bastidores da guerra estão acontecendo na própria Moscou. Veja este vídeo para entender como o presidente russo Vladimir Putin está lentamente perdendo o controle do país. Para acompanhar as notícias mais recentes de assuntos militares e geopolítica global, inscreva-se.